Então, a partir de agora está sendo gravada, né, nossa live, que faz parte desse processo seletivo para o TEIs Atípicas, e eu estava, então, falando do presidente Júlio, que é um pai atípico, que tem essa missão, né, junto com a gente, equipe, de transformar esses nossos sonhos, né, por um mundo mais igual, mais justo, mais solidário, em realidade, através do TEIs Atípicas. A gente já vem de um legado, né, de construção como entidade que trabalha com lutas bem mais amplas, na luta por democracia, por educação, para as liberdades, né, para a defesa dos direitos, da cidadania, luta antirracista, a luta contra a censura nas escolas, a luta ambiental, e a inclusão ganhou o coração da nossa entidade. E temos o orgulho de contarmos com o presidente Júlio, que é um pai atípico, que a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso, ainda é raridade a participação ativa de pais, né, no cuidado, também na luta em defesa dos direitos dos seus filhos atípicos com deficiência. Então, para nós é uma honra, né, termos a confiança, eu como coordenadora geral desse projeto, a Isis como gestora do Transfarigov, e a Juliana, a social media, nossa articuladora, apoiadora técnica aqui, que nos possibilita esse encontro e a nossa comunicação. Então, eu quero desejar uma ótima noite, final, né, de tarde, que a gente possa ter um encontro proveitoso, possa se conhecer, que vocês possam conhecer a entidade, o projeto, né? A gente tem uma máxima nossa, que a luta só é luta se ela for coletiva, em defesa das mulheres e das pessoas com deficiência, é o que carrega, né, a força daquilo que a gente está fazendo dentro da nossa Associação Mães e Pais pela Democracia. Eu vou pedir para vocês registrarem também no chat, além da lista de presença, o nome, a profissão e cidade e bairro, para a gente ter uma ideia de quem está aqui presente conosco, também pelo chat, além da lista de presença. Eu vou pedir para vocês manterem o microfone fechado, para a gente poder se escutar, e a gente concluir e dar andamento aqui à nossa apresentação. Antes de mais nada, eu vou fazer minha autodescrição para todos verem. Eu sou uma mulher loira, branca, de olhos verdes, cabelo comprido, estou vestindo uma blusa com gola preta, uma manta quadriculada, tons marrons, cinza, cabelo, como eu disse, loiro, tá preso, né? E eu estou sentada, atrás tem uma parede com madeira, e eu estou usando o celular na vertical. Então, essa é a minha autodescrição. Eu sou a Aline Kerber, socióloga, coordeno este projeto, assim como coordeno o Balcão de Direitos das Famílias Atípicas, sou curadora do 1º, do 2º e do 3º Congresso da Educação Inclusiva do Rio Grande do Sul, fundadora e presidenta de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia, diretora executiva do Instituto Fidedigna há 18 anos, sou uma fazedora de políticas públicas, de sonhos, de articulações de políticas públicas, e tenho uma atuação também como fui presidenta do Conselho Municipal de Educação da capital, de Porto Alegre, e também fui vereadora da cidade de Porto Alegre. Aqui o que me traz é a militância, é a luta e, sobretudo, o meu trabalho técnico, a minha entrega, né, e também as articulações que a gente construiu para moldar esse projeto, o entendimento que a gente tem desse projeto, dos problemas a serem enfrentados, das soluções, e a nossa associação tem sido protagonista nisso, e me orgulha poder ocupar, então, como uma socióloga, a coordenação desse projeto, fazendo a gestão da informação, gestão de equipe, idealizando, escrevendo esse projeto, que eu sou, então, a autora, e poder, nessa noite, encontrar vocês,
um público grande a fim de trabalhar conosco, né, e que, com certeza, a gente vai analisar com muito rigor os currículos, as cartas de intenção, e escolher o nosso time, né, o que a gente fala, o time da inclusão, para seguir o TEAs Atípicas como um legado, dessas lutas todas que a gente tem travado na Associação Mães e Pais pela Democracia, pela Inclusão. Eu vou passar de pronto, para o presidente Júlio, né, e aí depois seguimos na apresentação do projeto e nas dúvidas e questionamentos. Bom, então, muito boa tarde a todas as pessoas que estão nessa live. É um prazer muito grande para nós da Associação Mães e Pais pela Democracia ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto que está se iniciando, TEAS, e com certeza todos que estão aqui, né, interessados em fazer parte desse projeto, me parece que, antes de tudo, precisam entender aonde estão chegando, né? O que é a Associação Mães e Pais pela Democracia, que entidade é esta que está à frente desse projeto desafiador e que, como disse a Aline, é fruto de um legado de outras lutas que a gente vem fazendo, de outros projetos que a gente vem executando na área da inclusão. Eu vou fazer rapidamente a minha também autodescrição. Eu sou um homem branco, de 1,86 m de altura, com pouquíssimo cabelo, uso óculos, estou vestindo um casaco de lã verde musgo, e atrás de mim tem uma estante de livros, e então essa é a minha autodescrição. A Associação Mães e Pais pela Democracia é uma entidade da sociedade civil que nasceu lá em 2019, como contraponto àquele famigerado Escola Sem Partido, que pregava o pensamento único nas escolas, que pregava a censura, que perseguia professores, e desde então a nossa entidade vem sendo um contraponto e vem lutando pelo contrário, pelas liberdades, pela pluralidade, pela educação inclusiva, pela educação em tempo integral, pela educação democrática. Nós atuamos também na área dos direitos humanos. Hoje integramos o Conselho Estadual de Direitos Humanos, fazemos parte da Cátedra Unesco Cidades que Educam, fazemos parte do Conselho Municipal de Educação, que já foi presidido pela nossa entidade, através da Aline, que foi a presidente do Conselho. Enfim, ocupamos vários espaços no cenário político do Estado, e hoje podemos dizer que somos uma referência muito forte na área da educação, mas atuamos também na área do meio ambiente. Temos a MPD ambiental, na área do combate à misoginia, através, né, das nossas feministas. Atuamos também sempre, né, na luta antirracista, na defesa de todos os tipos de gênero na LGBT, né, na causa LGBT. Enfim, é uma entidade que hoje tem várias frentes de atuação, mas que tem se notabilizado, em particular, na defesa das pessoas com deficiência. Nós estamos já no final da execução do projeto chamado Balcão de Direito das Famílias Atípicas, que é um projeto que cuida das pessoas que cuidam dos atípicos, que, como disse a Aline, vocês todos sabem, na sua imensa maioria são mães, solos, né, na maior parte dos casos. Tivemos também uma edição anterior, em 2024, do Balcão de Direitos das Pessoas Atípicas, que foi premiado pelo Simpro-RS, pelo Prêmio Educação 2025. Então, eu vou fazer uma rápida passagem, assim, para vocês terem uma ideia do último semestre, do que a gente fez. Vou pedir ajuda para a Juliana, e vou dar uma pincelada só para vocês terem uma ideia, porque eu acho importante, quem for trabalhar no projeto, ter uma noção, assim, de quem somos, a que viemos, o que fazemos, que tipo de trabalho a gente faz, né? Então, não sei se todos conseguem ver aí as lâminas. Então, esse é um relatório só do último semestre, né? Pode ir passando então, Ju. Pode passar, Ju.
Então, aqui temos a nossa diretoria, né? Como eu disse, vai ser assim uma passagem muito telegráfica para não ser uma coisa enfadonha, chata, né? Pode passar, Ju. Pode passar. Bom, então aqui em janeiro nós tivemos o ato em defesa da democracia, a entrega de bandeiras e das pautas da nossa associação ao ministro da Educação, Camilo Santana. Tivemos também o ato de comemoração aos 25 anos do Fórum Social Mundial. Depois, no dia 29, já na luta ambiental, várias entidades junto conosco fizeram pedem a novas audiências sobre a instalação da indústria de celulose em Barra do Ribeiro, que vai causar um impacto ambiental enorme. Tivemos uma ala na Imperadores do Samba de Porto Alegre, que foi bicampeã do Carnaval. No final de fevereiro, um outro ato na área ambiental contra a construção de um prédio de 60 metros ali no shopping, próximo ao Shopping Total. Então, vocês notam que é bastante diverso, né? Pode passar, Ju. Então, aqui as fotos aqui do ato em defesa da democracia. Aqui o encontro com o ministro Camilo Santana. Os 25 anos do Fórum Social. Aqui a atividade ambiental. Aqui na Imperadores do Samba. E aqui esse último ato no Shopping Total. Depois tivemos também o desfile na escola de samba, tivemos a festa de campeã, o ato de 8 de março, que a gente sempre está presente, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Tivemos também, no dia 9 de março, o lançamento da Frente em Defesa do Orçamento Público, depois o lançamento de um livro que apoiamos, que é um livro de educação antirracista para crianças, Glorinha, na Escola das Comunidades, e em 16 de março tivemos a assembleia da nossa entidade, que de quando em quando reúne seus associados para deliberar, né, as suas pautas. Aqui o desfile da Imperadores do Samba, pode passando, o ato do 8 de março, a deputada Fernanda ali, aqui o ato em defesa do orçamento público, o lançamento do livro. Este livro teve o apoio da associação, inclusive, para ser editado. Aqui a nossa assembleia. Na sequência, a marcha da Conferência Internacional Antifascista, a própria Conferência Internacional Antifascista, o início da formação das 100 promotoras de direitos das famílias atípicas, que é um dos trabalhos do Balcão de Direito das Famílias Atípicas, a nossa coordenadora do Balcão e presidenta de honra, Aline Kerber, participando de um programa de televisão também sobre o tema da conscientização do autismo, a caminhada de conscientização do Dia Internacional do Autismo, e a Aline também falando aqui num outro programa sobre o Balcão de Direitos das Famílias Atípicas. Então, aqui a marcha, passando, a primeira Conferência Internacional Antifascista, aqui o início da formação das PDAs, que oportunamente vamos poder falar mais, que é uma coisa muito bonita. Aqui nesse programa aqui falando sobre a conscientização do autismo, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, lá no Largo, lá no Monumento Expedicionário, na Redenção. E aqui podemos ir adiante. Já em maio, o lançamento do Manifesto da Frente em Defesa do Orçamento Público, a audiência pública promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos sobre o ECA Digital. Nós estamos, inclusive, gestando aí um projeto de letramento digital sobre o ECA Digital. A Aline, mais uma vez, participando aqui de um programa sobre um ano aí sem celulares nas escolas, que foi uma luta que nós apoiamos. Aqui, como disse, um encontro nosso para gestar esse projeto de letramento digital, e também, recentemente, um painel sobre segurança pública que aconteceu no Sindicato dos Bancários,
e a visita ao Centro do Autismo da APAE em Triunfo. Então, pode ir adiante, Ju. Então, aqui o lançamento do Manifesto da Frente em Defesa do Orçamento Público. Aqui também. Audiência pública sobre o ECA Digital, lá na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Aqui também. Aqui o programa da TV Câmara sobre a proibição do celular nas escolas. Aqui nós elaborando esse projeto de letramento digital, que vai ser muito legal. Aqui o painel sobre segurança pública, por uma agenda prioritária para o Rio Grande do Sul, principalmente para atacar essa questão do feminicídio, que tem crescido assustadoramente, né, no nosso estado. Pode passar. E aqui o Centro do Autismo da APAE em Triunfo. E com isso, acho que encerrou a nossa atividade do semestre, né? Então, aqui vocês podem ter uma ideia, assim, rápida, né, sobre... aqui tem ainda a entrega do nosso manifesto da Frente em Defesa do Orçamento Público para o Eduardo Moreira, do Instituto Liberta, né? O ICL. E vocês podem ter uma noção, assim, bastante rápida da quantidade de coisas que a gente vai fazendo nas mais diversas áreas. Então, eu espero que vocês se encantem pelo projeto. Nós vamos fazer um processo seletivo, né, a partir de vários critérios. Infelizmente, o número de vagas é limitado, então a gente pede que aqueles que eventualmente não forem selecionados compreendam que é um processo de seleção, mas que fica o convite para que todos acessem o nosso site, que é o www.mpd.org.br. Quem quiser pode se associar, pode ser um apoiador. Lá tem o relatório de atividades desde o início da nossa entidade. Então, vai ser um prazer contar com vocês. Uma boa live para todos. Parabéns, presidente Júlio, por liderar esse processo, né? Por ser um presidente que dialoga com muitas agendas públicas, né? Com esse espírito público de congregar grupos, movimentos, associações, formar grupo de pressão, para que a gente tenha efetivamente direitos, né? E políticas públicas. Eu também destaco o teu trabalho, né? No Conselho Municipal de Educação, como conselheiro, né, a gente teve que estudar muito sobre educação a fundo, e isso também é um legado do nosso projeto, do nosso trabalho, da nossa entidade. Então, como a gente pode ver, é paixão e luta. Nós trabalhamos como uma associação, né, de mães e pais pela democracia, com uma agenda muito plural, buscando uma educação democrática, laica, plural, inclusiva e para os direitos humanos, né? Esse é o que nos une, né? O que dá liga na associação, que faz ter a nossa vontade de exercer atuação nas políticas públicas, nos movimentos, na cena pública. Quero dizer que o Teias Atípicas, então, começando a apresentação do projeto, com foco no protagonismo das famílias atípicas e estudos multidisciplinares, tá? Esse é o nome do nosso projeto, cadastrado, aprovado, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, especificamente na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, um projeto de organização de luta, de advocacy, de defender esta causa com qualidade, com gestão da informação, com dados, com indicadores, e comunicação e informação. Então, vem do legado do balcão, mas ele avança para um outro campo, o campo da produção do conhecimento, da disseminação da informação e desse protagonismo que a gente acredita em relação às famílias, às pessoas com deficiência, às famílias atípicas, profissionais e a força dos territórios.
Então, pensamos esse projeto em 10 municípios do Rio Grande do Sul, bem centralizado a partir de dados, evidências de cadastramento, mapeamento, pesquisa do balcão de direitos das famílias atípicas, bem centralizado em Porto Alegre e região metropolitana. A gente, então, tem foco nos cuidadores, pessoas com deficiência e cuidadores, cuidadoras, em geral, mães atípicas, que é o próximo grupo que a gente vai dialogar na sequência, depois dessa live, e a questão das pessoas com deficiência e os profissionais. Tá? Então, a nossa live aqui é com vocês, profissionais, que compõem esse projeto, que é o foco do Teias Atípicas. Então, há um direcionamento e um outro projeto, não é a continuidade do balcão, e isso acho que é importante a gente frisar, e o balcão de direitos das famílias atípicas ainda está em vigência. Pode passar, Ju? Então, Teias Atípicas, já disse o título, a proponente desse projeto, executora desse plano de trabalho, a Associação Mães e Pais pela Democracia. Responsável técnica sou eu, Aline de Oliveira Kerber, socióloga, né? É um projeto de R$ 1.500.000, que tem, então, vias de uma emenda parlamentar em vigência desde julho, com prazo até julho do ano que vem, 12 meses de execução desse projeto Teias Atípicas. Pode seguir. Então, aqui, falando do contexto, a gente observa a ausência de políticas públicas e o abandono como principais questões que justificam o nosso projeto, a necessidade de criar redes, de criar teias, né, a partir da realidade local, de diagnósticos, né, e aqui a gente observa uma população que o censo vem demonstrando e outras referências de pelo menos 772 mil PCDs e 124 mil autistas no estado do Rio Grande do Sul. Que, com esse abandono, essa ausência de políticas públicas, encontram sobreposição de barreiras e também uma intensa vulnerabilidade social e de gênero e violência de gênero e doméstica. Pode seguir. E o objetivo do projeto, em linhas gerais, é para contribuir para a efetivação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão, por meio de protagonismo e articulação das famílias e PCDs no Rio Grande do Sul. Então, promover a formulação e fortalecimento das políticas públicas e da inclusão escolar no Estado, mitigando barreiras institucionais e comunicação através da mobilização social em rede, que aqui é entendida como as teias. Então, atuação técnica e educativa, e foco aí em capacitação, produção de estudos, articulação de redes, de parentalidade, disseminação do conhecimento, mas não tem um caráter clínico. O projeto, diferentemente do balcão, ele não vai prestar atendimentos individuais, ele vai concentrar estritamente em orientações jurídicas, pedagógicas e advocacy, sem procedimentos médicos e diagnósticos, mas através da atuação técnica e das ações previstas, como rodas de conversa, grupos focais, vai, então, produzir estudo, pesquisa e o protagonismo do público que se insere no projeto. Pode seguir. Vamos dialogar com 2.000 famílias, desde um mapeamento, cadastramento, pesquisa, e aí considerando o público de autistas, neurodivergentes, pessoas com síndromes e doenças raras, como os atípicos, as famílias atípicas, né? Pode ser a própria pessoa com deficiência, pode ser um familiar, e 2.200 beneficiários diretos que vão participar
de 20 grupos focais de estudos temáticos, por cidade, organizados por cidades, buscando aí produção do conhecimento, cocriação de políticas públicas, orientações individuais e coletivas para produzir, então, defesa, né, de políticas públicas territorialmente. Então, 10 cidades: Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Alvorada, Viamão, Gravataí, Cidreira, na região metropolitana, e pega aqui também o litoral, e cidades polo: Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande, na metade sul do estado. Essas são as cidades advindas da distribuição, do percentual, da proporção de pessoas cadastradas em projetos do Balcão de Direitos e outros projetos da entidade, e também cotejando com dados oficiais da distribuição das pessoas com deficiência e autistas nas cidades do estado. Então, essas são as cidades atendidas. A gente tem uma proporção de pessoas que a gente vai cadastrar em cada cidade, respeitando essa proporcionalidade, e também nós temos em cada uma dessas cidades um grupo de apoio, TEIAs, tá? Essas TEIAs vão acontecer e vão ser operacionalizadas com o protagonismo das famílias, das mães facilitadoras, e os grupos focais que a equipe vai, então, conduzir para fins de estudo, comunicação, disseminação do conhecimento e produções técnicas, tá? Pode seguir, Ju. Então, nós temos como etapa de trabalho atividades principais: mapeamento das famílias nos territórios dessas cidades, e também buscando qualificar esses dados que a gente já tem mapeado com as barreiras sociais e educacionais, mas focado não tão somente no indivíduo, né? E buscando outros elementos sociais e outras barreiras, tá? O Tecendo Vozes, a gente vai, então, construir encontros mensais em cada uma das cidades, de acolhimento, que é esse trabalho que a gente faz, de afetividade, com parentalidades e com a ideia de organizar as comunidades, organizar as associações, organizar os grupos, e também mutirões de pesquisa médicos, teremos, né, médica no projeto, e aí com uma ideia de uma produção mesmo para diagnósticos, né, das neurodivergências, sobretudo autismo, que é um produto do trabalho, essa produção, tá, desses mutirões para finalizar, com a finalidade de fazer esse material técnico. Tá? Comunicação popular, a gente quer fazer 33 podcasts com as famílias, gravados, mas também trazer um profissionalismo, né, para esse conhecimento que é popular, que está se popularizando, sobre o mundo dos atípicos, as pessoas com deficiência, os modelos, né, que a gente tem de possibilidades de políticas públicas, e também de protagonismo das famílias, né, da voz e vez, possibilitar ser um caminho, né, da gente também disseminar ainda mais fortemente o conhecimento. Produção de 2 livros e também de 2 cartilhas, uma sobre diagnóstico do TEA para as UBSs das cidades contempladas e outra para suporte de inclusão para educadores. E o nosso Congresso da Educação Inclusiva, então, que entra no escopo do trabalho do TEAS, que é um legado da Mães e Pais pela Democracia, vai para a 4ª edição, e que vai ser um momento chave desse projeto e de apresentação de cocriações e de possibilidades de incidência na agenda pública, na agenda das políticas públicas. E os grupos focais, como eu falei, que a equipe, então, vai estar mais diretamente envolvida, que em cada uma das cidades, 2 grupos que vão acontecer com diferentes temas, grupos homogêneos, para discutir possibilidades de políticas públicas e de advocacy para efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Então, isso tudo vem do mapeamento, a gente vai organizar esse trabalho, esses temas, a metodologia do trabalho,
muito a partir da pesquisa, né, e acreditamos aí num salto qualitativo de incidência do nosso projeto e de baixo para cima, né, que os atores, as atrizes envolvidas sejam as produtoras das políticas públicas e nós, como profissionais, indutores desse processo, né, que o TEIAS, então, vai nos possibilitar. Pode seguir. Então, a gente sabe e tem isso bem registrado no projeto e também com todas as evidências, o protagonismo das mulheres. A gente está atendendo mulheres que, via de regra, são mães solo, que carregam o piano sozinha, que não recebem pensão, e que a maioria depende de benefício. Então, a gente está falando de mulheres de territórios vulnerabilizados, onde a política pública, não raro, não chega, e que há aí uma série de capacitismos envolvendo, né, a vida dessas mulheres. E, portanto, nesse projeto a gente reconhece 12 mães atípicas, esse é o cargo mães facilitadoras que vão organizar o Tecendo Vozes, que são essas rodas de conversas mensais nas suas cidades, para fazer escuta e acolhimento, para fazer conexão em rede com as redes institucionais e também não institucionais, como associações e outros grupos. Então, aqui há um reconhecimento desse protagonismo e há uma reafirmação do papel dessas mulheres como tecendo vozes. Pode seguir. E aí, a questão da produção de comunicação, né, e os produtos, a gente falou do podcast, tá? Pode voltar ali, Ju, por favor. A gente vai ter uma plataforma digital criando essas teias, essas redes, né, as pessoas de diversas cidades e territórios, né, trocando informação, essa é a ideia, né, demandas, cocriações e contato e rede de apoio, é isso que a gente também quer induzir, e as cartilhas técnicas que eu já mencionei, e os 2 livros, tá? Os livros de trajetórias, e o foco do trabalho é fortalecer, né, jeitos de viver, vidas protagonistas, com depoimentos, né, e também possibilidades, brechas, né, para caminhos possíveis de construção de políticas públicas, e também de soluções, né, para problemas reais que as pessoas com deficiência e seus cuidadores e cuidadoras, então, são afetados. Pode seguir. A gente tem uma sustentação legal, acho que fica o registro, né, na Convenção da ONU sobre os direitos dos PCDs, que foi ratificado pelo Brasil em 2009, com força de emenda constitucional, estabelecendo as diretrizes para a inclusão integral e a autonomia, lá em 2009, a Lei Brasileira de Inclusão, que é um marco, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que consolida os direitos fundamentais, a acessibilidade e a educação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também a nova Política Nacional de Educação Inclusiva, o Decreto 12.773/25, aqui já modificado, que substitui as normas que envolvem o atendimento educacional especializado. Então, a gente parte dessa sustentação legal com compromisso constitucional no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Pode seguir. Então, resultados esperados é a garantia de direitos, e a gente quer entender como isso acontece e fazer a descrição desses processos, desses caminhos. Também a inclusão escolar efetiva, queremos apoiar a implementação dos PEIs desse decreto já referido, e de combate ao capacitismo nas salas de aulas das redes públicas, municipais e estaduais de ensino.
e também construir evidências para as políticas públicas e para a construção de advocacy. Então, a partir dos diagnósticos, dos mapeamentos, né, com bases, inclusive georreferenciadas, para subsidiar, né, o planejamento de novos serviços, e aí tanto nos municípios quanto no estado. Pode seguir. Então, entrando na seleção de profissionais, é uma parte muito importante, eu falei lá no início, né? São as famílias, são as pessoas com deficiência e são os profissionais, os protagonistas desse trabalho, do TEIAs Atípicas. Então, os profissionais que a gente pensou para o projeto, pode seguir, é uma equipe multidisciplinar, todas contratadas por PJ ou MEI, é contador já contratado, 3 vagas de psicólogo, 30 horas semanais por 10 meses, com salário de 6.000, a remuneração, né, PJ, 6.800 por mês, pedagogo, uma vaga, 10 horas por semana, 12 meses, de 3.000 reais o mês, advogados, 3 vagas, 30 horas por semana, 10 meses, 6.100 por mês, assistente social, 2 vagas, 30 horas por semana, 10 meses, 6.200 por mês, intérprete de Libras, 3 vagas para o Congresso da Educação Inclusiva, 8 horas totais, pode seguir com essa remuneração. Médico, um neuropsiquiatra, ou médico de saúde da família, uma vaga, 10 horas mês, 8 meses, 6.250, plataforma digital, para ser construída também via PJ, 20 horas semanais, 10 meses, 5.000 por mês, jornalista designer para diagramação de 2 livros, uma vaga, 20 horas por semana, vai ser por um mês, com a remuneração de R$10.400. Sociólogo, pesquisa quantitativa, 12 meses, uma vaga, 30 horas semanal. Jornalista para podcast, para produção, como um todo, dos episódios, uma vaga, 20 horas por semana, 8 meses, 4.125 por mês. Jornalista designer para diagramação das 2 cartilhas, uma vaga, 20 horas, um mês, R$6.800. Pode seguir. Requisitos para a candidatura, formação superior ou qualificação específica compatível com a função pretendida, experiência comprovada relacionada à área de atuação, experiência com projetos sociais, direitos humanos, inclusão, pessoas com deficiência ou famílias atípicas, conforme a função, disponibilidade para reuniões e atividades presenciais em Porto Alegre e online, conforme a função. Os requisitos específicos e atribuições de cada função vão estar, né, apresentados e advém do plano de trabalho aprovado, né, já no termo de fomento 995-700 de 2026. A gente vai oferecer no site, já informado pelo presidente Júlio, o referência, né, com os requisitos específicos, e a consulta, o detalhamento, né, pode ser, então, disponibilizado aos interessados, como a gente falou, mediante a coordenação, o e-mail que vocês já responderam, receberam retorno do TEIAs Atípicas, por ali a gente vai, então, produzir né, os detalhamentos específicos e sanar todas as dúvidas. Pode passar. Então, o processo de seleção se dá através do e-mail, teiasatípicas@gmail.com, indicando a função pretendida, o currículo e a carta de intenções, que são etapas da seleção já cumpridas e que trazem vocês aqui a partir do nosso convite, e que se constitui no momento de apresentação geral do projeto, da entidade, né, e das nossas convergências de expectativas. E no próximo momento, a gente vai, então, a partir da análise do currículo e da carta de intenções, com critérios objetivos,
fazer uma avaliação, né, e pedir para vocês, para e passo, os comprovantes de formações também via e-mail. Pode seguir. Então, o envio de currículos e cartas de intenções podem ser enviadas até 20 de agosto. Então, quem ainda não enviou, que não é o caso das pessoas aqui participantes, mas outras pessoas ainda têm tempo, ainda segue, só não vão participar deste momento conosco, né? Mas teremos a gravação para compartilhar com elas até 20/8. Tem que responder o questionário da candidatura, eu já peço, eu sei que responderam, mas também é importante essa etapa, então até 25/8, e análise das candidaturas entre 25 e 30, pelas pessoas já contratadas do projeto, eu coordenadora, a Isis, gestora do Transferigov, o presidente Júlio e a Juliana Prestes, que compõem, né, a comissão que analisa as candidaturas. E o resultado final previsto para 31 de agosto de 2026, a gente vai então informar, né, as pessoas que foram selecionadas. A gente, durante o período da análise e o resultado, enviaremos um e-mail pedindo a complementação de documentos, e fazendo formalmente o convite para aqueles que, então, serão os selecionados. Tudo vai estar dentro de um termo de referência, e vocês vão poder acessar detalhadamente esse termo a partir de amanhã, tá? Pode seguir. Então, a gente segue a transparência da remuneração, tá? Em cumprimento à Lei 13.019 de 2014, especialmente o artigo 46, e a gente vai dar transparência, e seguirá dando transparência, né, aos valores pagos à equipe, que a gente buscou um justo meio e também uma equivalência com os projetos de valor de mercado e já executados pela entidade. E é importante que vocês saibam, é um termo de fomento, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que eu já mencionei. E aqui a presença da minha gatinha Cida, isso que é bom, o home office, mas temos aqui, ó, atravessamentos, né? E a gente também, em relação às disposições finais, os casos omissos serão analisados pela coordenação do projeto e pela presidência da Mães e Pais. O envio de candidatura implica ciência e concordância com o chamamento, tá? O contato oficial já mencionado, então essas são as informações que a gente considera como muito relevantes, e também de falar para vocês que esperamos que a gente possa encontrar perfil de profissionais que tem esse espírito agregador, empático, propositivo, ético, transparente, íntegro, dedicado, com desejo de trabalho em equipe, que considere realizar ações de impacto contra o capacitismo, o racismo, a misoginia. Nós trabalhamos na MPD com muitas mães atípicas, mães solo, que têm uma condição de extrema vulnerabilidade. Então, é a nossa luta. E está muito em ênfase a luta dos atípicos, como todos nós sabemos, e é uma grande conquista dos nossos tempos. E eu gostaria de destacar a Lei Berenice Piana, né, e a Lei Brasileira de Inclusão, que tem fortalecido as pessoas com deficiência, as mães atípicas, que protagonizam esse processo por diversidade e pelo direito de ser, existir e persistir no mundo. Então, há uma gama de direitos conquistados, há muitos a serem conquistados ainda, mas estão saindo, esse público está saindo da invisibilidade. É um momento histórico muito importante, o que vivenciamos hoje. Mulheres, mães atípicas, criativas, se colocando na luta por todas nós. Então, queria também reforçar por último, que a gente não precisa segurar o piano sozinha, nós podemos congregar.
E esse é o objetivo do TEIAS, né, de criar muitas TEIAS, e a gente foca na qualidade de vida das pessoas e também no equilíbrio das dimensões da vida, com assertividade, plenitude, e também para que possamos existir como sujeitos inteiros, íntegros, e com coração, afeto na inclusão. Esse é o nosso trabalho. Eu queria agradecer muitíssimo a confiança, né, de vocês. Eu sei que tem 3 pessoas que vão fazer perguntas agora, que já me levantaram a mão e a gente combinou assim. Vai depois ficar gravado, se quiserem novamente olhar, a Ju vai enviar por e-mail. Agradecer muito a confiança de vocês na gente, na Mães e Pais pela Democracia. Então, quase 50 pessoas aqui. Tenham a certeza que a gente vai fazer o melhor para que o nosso projeto tenha uma equipe muito coesa, forte, competente, e sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Então, vou chamar aqui. Acho que travou ali o vídeo da Aline. Já sabemos que o primeiro ali é o Marcelo. Só esperar um minuto, Marcelo. Tá dando agora, gente. Me escutam? Ju, eu acho Agora sim. Tá, então eu tô aqui no outro. Então, vou chamar a primeira pessoa a perguntar, que é o Marcelo Stoduto. Olá, tudo bem, meu amor? Uma boa noite para ti, para toda a equipe, para todos os demais candidatos. É bem simples, Aline, a pergunta. Sobre a vaga de pedagogo. O projeto está pensando especificamente profissional formado em pedagogia, com habilitações especializadas na educação especial, ou membro do magistério no geral, entendendo-se esse pedagogo como docente, né? E com as habilitações necessárias para fazer o trabalho e experiência. Era esta a questão. Obrigada pela pergunta, Marcelo. O plano de trabalho sugere a pedagogia, formação em pedagogia, com, no mínimo, mestrado e também experiência na educação inclusiva. Podemos chamar o próximo, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. Com dificuldade aqui. Vanessa. Boa noite. A minha pergunta também é bem simples. Na verdade, eu noto que são profissionais que se candidataram para outras vagas e eu havia me candidatado para a vaga de mãe facilitadora. Então, será que eu estou na reunião errada? É só isso? É na próxima, mas tu já, então, participaste boa parte da apresentação da próxima live, que começa às 19 horas, e pode acompanhar depois, então, as questões específicas para a vaga de mãe facilitadora, e serás bem-vinda, tá? Obrigada, Vanessa. Carla. Oi, Aline, boa tarde, pessoal. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu estou concorrendo para a vaga de jornalista, né? Eu fui chamada para essa vaga. Ali vocês colocam 3 categorias, se não me engano. Tem jornalista designer para diagramação e tem para produção. Eu queria saber como é que a gente vai saber quem é para quê, porque os currículos, em geral, quem faz jornalismo pode fazer isso tudo. Mas eu, por exemplo, teria interesse na produção ali dos podcasts. Queria saber como é que vai ser feita essa separação, assim. Obrigada. Obrigada, Carla. Nós vamos enviar para os jornalistas em específico a pergunta em relação à vaga escolhida ou às vagas escolhidas. Obrigada pelo interesse por estar com a gente, Carla. Eu que agradeço. Obrigadão.
Temos a possibilidade de mais uma pergunta, aqui fechando às 18 horas. Alguém mais? Carla, acho que seguiu aqui, né? Bom, então, outras dúvidas, né? A gente pode responder por e-mail e a partir do termo de referência que a gente vai publicar, vocês vão ter bastante ciência, né? Daquilo que a gente apresentou aqui brevemente e que vai estar lá bem detalhado. Então, vamos seguir essas etapas. Fiquem atentos aos e-mails e atentas aos e-mails. Eu não sei se teria mais alguma informação, Isis, Júlio, presidente. Eu penso que foi bastante abrangente a fala aí, eu acho que está tudo contemplado. Se o pessoal tiver algum questionamento ainda. É possível enviar os slides? Sim. Podemos enviar os slides para quem está concorrendo, para que possam entender, né, justamente o projeto, né, a vaga, com certeza. Bom, e agradecer, né, pela confiança de vocês mais uma vez. Projeto encantador e necessário para a efetivação e garantia dos direitos, a Luciane colocou. Honrada por participar desse momento, o projeto é apaixonante e necessário, Alexandra. Samira, obrigada pela oportunidade de participar desse momento. Magda, desejo muito fazer parte do projeto. Então é isso, a gente vai fazer um processo de seleção para uma equipe, mas vocês estão convidados e convocados para essa luta e para estarem conosco, do jeito que for também possível. A gente tem pessoas que apoiam o nosso projeto, que não integram a equipe, que vão nos atos, que vão nas audiências públicas, que participam das rodas de conversa, dos atendimentos. Então, há muitas formas da gente fazer parte dos projetos da Municipais pela Democracia e do TEIAs Atípicas. Então, venham aí construir com também novas ideias, e a gente espera fazer um processo seletivo isonômico, justo, e que possa beneficiar as famílias atípicas e as pessoas com deficiência aqui do nosso estado, das 10 cidades que compõem o projeto. Então, seria isso. Desejo um bom processo seletivo para todos e todas, e contem com a Associação Mães e Pais pela Democracia para sanar qualquer dúvida pela via do e-mail, tá bom? Um abraço e até mais.